Bom dia. Eu sou a Érica, assessora de língua portuguesa, diferente das meninas, de matemática. Que elas são da matemática, eu sou de língua, da alfabetização. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. É um desafio, né? Diante dessa plateia enorme, falar algo para vocês. Eu, Camila e Priscila, nos preocupamos em trazer algo que impactasse, que trouxesse alguma reflexão para o trabalho lá na sala de aula com as crianças, né? A gente tem feito um acompanhamento das aprendizagens delas e quando a gente, acho que a gente tem um novo sentido. Essa palavra está muito utilizada aqui hoje. Tem um sentido quando a gente vê que temos 25 mil alunos de recuperação de língua portuguesa. 25 mil é muita criança. É um desafio enorme, né? E nos faz pensar no compromisso que temos com a aprendizagem deles, né? Com esse número não é possível personificar no sentido de dizer quem são os 25 mil aqui, né? Mas dentro da escola a gente precisa saber quem são, né? Quem são essas crianças no sentido mais amplo do termo. Precisamos olhar para eles, personificar e ver o que a gente pode fazer para tirar eles dessa condição, né? Minha fala hoje está apoiada num conceito próximo ao que a Camila trouxe da personalização da aprendizagem, está apoiada nas diferentes cronologias de aprendizagem, né? Essa minha fala está então baseada numa conferência que eu assisti da Flávia Terigi, uma argentina que estava trazendo questões relacionadas à trajetória escolar. E ela traz esse conceito que eu acho que cabe muito bem aqui, né, para a gente ver que essas crianças que estão na recuperação têm uma cronologia de aprendizagem diferente dos alunos que estão lá na sala regular. E ela vem nos provocar, ela diz que a aprendizagem monocrônica está em crise. O que é essa aprendizagem monocrônica? É essa aprendizagem em que pressupõe um ritmo igual, o mesmo para todos, né? É aquela que pressupõe uma aprendizagem em que todos, no mesmo período de tempo, têm que aprender coisas iguais, ou mais ou menos próximas. Próxima. Quer dizer, não é possível. Quando a criança ela não tem essa mesma resposta para essa cronologia de aprendizagem colocada na escola, ela repete ou ela vai para a recuperação paralela, né? Os nossos alunos são essas crianças que não respondem à cronologia de aprendizagem colocada ali na sala regular, né? São as crianças que são as crianças que não deram conta de aprender aquele objeto de conhecimento discutido ali com a professora, né? A gente pressupõe aqui que nós temos um ensino que é graduado e simultâneo. Como que a gente pode romper um pouco com isso para considerar que as crianças aprendem em ritmos diferentes? Que eles podem, sim, chegar a uma aprendizagem equivalente por caminhos diferentes, com ritmos diferentes, né? Quando a gente fala do ensino, a gente está vendo um ensino que é dividido, tem um conteúdo dividido por ano escolar. Dentro desse ano, esse conteúdo está dividido em bimestres ou trimestres, aqui no caso da rede trimestre, né? Bimestre, eu sempre confundo. Então, que ao longo desses 2 meses a criança tem que dar conta de um conjunto de saberes. Então,
que em tantas horas, numa rotina, então, num bimestre, né, 2 meses, que é dividido em semanas, e que nessa semana tem a aula de português na segunda-feira, que vai da 1 a 1h50. Quanta fragmentação, né? E as crianças precisam aprender, todas juntas. Nessa conferência, a Flávia traz que a experiência de aceleração, que ela está se referindo aqui às experiências das crianças que participam da recuperação paralela, elas nos ensinam que essas crianças que têm idade, né, que tem um desajuste entre a idade, muitas vezes, da criança que está ali. Então, nós temos crianças de 8º ano com questões ainda de alfabetização, né? Essas crianças que não têm um ajuste entre a idade cronológica e a idade no ano escolar, elas são tratadas, elas foram homogeneizadas por alguma condição. Elas estão ali porque elas não sabem algo, né? E que existem muitas diferenças quanto aos ritmos e níveis de aprendizagens desses alunos. E que, se a resposta é fazer com todos o mesmo, acabamos reproduzindo exatamente o que queríamos combater, né? Então, a gente tem lá no ensino regular uma cronologia. Se eu levo essas crianças para a aula de recuperação e digo que elas são agrupadas e que, portanto, têm a mesma cronologia, a gente está repetindo o mesmo erro, né? Então, quem é essa criança que está na minha frente? Acho que isso tem sido... Eu estou sendo uma das últimas a falar aqui, foi recorrente desde a fala da Silvia e na fala das meninas. Quem é essa criança que está aqui? O que ela sabe? O que falta saber? Como que eu posso relacionar o que falta com o que ela sabe? Né? Que sequências de trabalho, para além de uma atividade, da quantidade de atividades que a gente vai dar, que sequência de trabalho eu consigo pensar para construir um sentido para ela? E uma das formas que ela sugere como uma ruptura dessa monocronia é o que ela diz que a gente precisa selecionar eixos temáticos que permitam diferentes níveis de aprendizagem. A fragmentação aqui é um dos nossos focos. Quer dizer, o que é a fragmentação do objeto de conhecimento? Na alfabetização, essa fragmentação vem muito calcada em: primeiro, eu trabalho com as letras do alfabeto. Divido com vogais e consoantes. Depois que elas aprendem as vogais, elas aprendem as consoantes, elas vão começar a juntar essas letras para formar as sílabas, que formam palavras, que formam frases e que formam textos. Ela só pode formar palavras depois dela ter passado pelas letras e sílabas. Que fragmentação é essa? Que sentido é esse para essa criança que está lá na nossa sala de recuperação? Né? Não dá, nesse tipo de recorte do objeto de conhecimento, que não permite diferentes níveis de aprendizagem, porque a única aprendizagem possível é aprender as vogais. Ou ele aprende, ou ele não aprende. Ou ele aprendeu, ou ele não aprendeu. Né? Em contraposição a isso, a gente tem na rede organizado materiais em que o trabalho é por meio de sequências. Nas sequências em que tem um tanto lá de propostas e que traz a língua escrita em seu propósito comunicativo, a gente sim aí consegue pensar em níveis de aprendizagem. O que é possível para um grupo de alunos, o que é possível para um aluno, o que é possível para o João Vitor, né, para a Maria. Então, quanto mais a gente pensar, acho que a gente tem... a Silvia traz a relação entre as pessoas, que é importante na recuperação paralela, principalmente, mas também na relação que a gente estabelece com o objeto de conhecimento. Né? Como que eu entro para pensar o trabalho com a língua portuguesa e de matemática, de modo a considerar
os aspectos sociais, por exemplo, da leitura e da escrita, dos propósitos que a gente tem, né? Então, quando a gente vai lá estudar com o propósito de comunicar algo a alguém, as crianças começam a construir mais sentido para aquilo que elas estão estudando. Quanto mais a gente conseguir aproximar esses temas de estudo à vivência deles, ao cotidiano deles, né, sem banalizar, sem superficializar, mas trazer, sim, questões do dia a dia que eles possam escrever e ler de acordo com seus interesses, mais a gente está personalizando essa aprendizagem, que não pode ser entendida aqui como individualização da aprendizagem. Nós não estamos individualizando, né? Então, nós vamos ter... Então, a gente tem 15 alunos, a gente tem 15 cronologias, temos que ter 15 propostas personalizadas. Não. Né? Mas por que não? Porque, como a Pri comentou no início, a gente tem muitos João Vítors que pensam parecido, próximo. Né? Então, como que a gente agrupa essas crianças, considerando, sim, o saber de cada um, mas que trate esse objeto de conhecimento de uma maneira próxima, no caso da língua, às práticas sociais de leitura e escrita, e relacionando ao saber e às experiências vividas por cada um. Né? A gente tem uma outra forma de ruptura dessa monocronia, é quando a gente traduz os diferentes níveis de aprendizagem de forma concreta na programação. Então, não dá para a gente falar assim, eu considero as crianças, né, com saber, sabem coisas diferentes, e, na hora lá da atividade, eu penso nos ajustes. Não. Eu preciso considerar essas diferenças antes, no meu planejamento. Né? Tem que estar na programação, tem que estar ali, explícito. O que eu penso para um grupo de alunos que é diferente para outro grupo de alunos. Né? Porque aqui ela traz, de novo, a questão da hiperfragmentação. Né? A gente não pode fragmentar o objeto de conhecimento a ponto dele perder esse sentido. Né? E como que eu faço isso? No meu planejamento, lá quando eu estou preparando a minha aula. Né? E um outro ponto de ruptura que ela traz é de pensarmos em atividades que atendam a diferentes estruturas temporais. Né? Então, pressupõe aqui, às vezes, alguma atividade pressupõe uma temporalidade mais interativa. Né? Eu preciso da discussão em grupo, preciso da troca. Tem outras atividades que, pelo contrário, exigem concentração, intensificação, aprofundamento do conteúdo. Então, como que eu consigo pensar uma atividade que exige aprofundamento não acontece numa única aula? Como que eu consigo organizá-la na programação, no meu planejamento, de modo a considerar essa característica, né? Considerar o saber do aluno e considerar, do ponto de vista do objeto de conhecimento, nessa tríade, para que o resultado seja a aprendizagem efetiva do aluno. Né? Quem tiver interesse, coloque de assistir a conferência, ela está disponibilizada no YouTube, é conferência sobre as trajetórias escolares da Flávia Terigi. Eu fiz um recorte do que ela traz, porque eu acho que é nesse ponto que ela conversa, dialoga com a gente em relação também à personalização da aprendizagem. E agora eu trouxe para vocês um exemplo, uma experiência que está nesse dossiê que a Camila trouxe, em que um grupo de professores de uma escola construiu itinerários de leitura personalizados. Então, quando a gente fala, acho que, de língua, eu quero trazer agora 2 exemplos, um focado na leitura literária e outro focado mais na alfabetização, que acho que um pouco mais já falei, mas... e quando eu trago a leitura literária, eu estou trazendo a leitura porque a gente tem uma premissa da escola, é um dos maiores desafios da escola, formar leitores competentes. Né? A literatura ela nos ajuda muito nessa tarefa,
Porque a matéria-prima da literatura é a linguagem. É o uso da palavra, esse uso que não é corriqueiro, né? Não é da informalidade, é um uso que a gente diz estético da palavra e que coloca, sim, a linguagem num outro patamar. Nos textos literários, a gente tem subentendidos, alguns especialistas chamam de vazios, que são deixados para preenchimento do leitor, né? E que a gente fala tanto que a criança precisa inferir, que essa é uma habilidade importante na leitura, e que lá nos textos literários isso tem de sobra, tem muitos vazios, muitos subentendidos para a criança pensar. Então, olhar para a literatura na recuperação paralela é uma forma de formar leitores competentes, né? Críticos, que a gente tenta, leitores competentes, críticos e autônomos, não é isso? É quase um slogan, né? E essa escola, ela, preocupada em pensar no trabalho de leitura literária, e de que, além das situações em que o professor lê em voz alta para o aluno e as crianças pegam o livro para ler, fazem rodas de apreciação, se preocuparam em construir um itinerário mesmo, um percurso do leitor personalizado, que consistiu em olhar para as preferências leitoras de cada aluno e o professor ajudando esse aluno a conhecer novas obras, o aluno tomar consciência das suas preferências, né? Então, semanalmente, esses alunos eram convidados a ter uma conversa com o professor sobre o que leu, se achou difícil, o que apreciou, quais as impressões que teve, né? E, nessa conversa, o professor ia discutindo com ele as dificuldades obtidas ali durante a leitura, né? Então, pressupõe que o professor tinha lido aquele livro, tinham discutido juntos, e oferecia um leque de opções para o aluno escolher. A escolha era do aluno nesse momento, né? Ele tinha que pensar que critérios ele iria selecionar, iria utilizar para selecionar aquele livro da semana, aquele livro do mês, da quinzena, enfim, né? Da periodicidade que foi marcada a proposta e do tanto que ele dava conta de ler o livro. E aí esse foi um resultado muito positivo na aprendizagem das crianças e teve como resposta também um envolvimento maior das crianças com a leitura, né? Elas buscavam, elas queriam ler. E elas diziam, esse livro eu não gostei, ou esse autor eu não gostei, eu gostei desse, eu quero mais desse autor, eu quero mais deste gênero, eu quero mais desse estilo, né? Eu quero mais desse personagem, adorei esse personagem. Então, como que a gente vai ajudando a formar o leitor num sentido mais amplo do termo, né? Aqui tem um pouco disso que eu falei. E, por fim, eu acho que, além da literatura, quando a gente pensa no trabalho com a alfabetização, que é um grande nó, né? Um grande desafio nosso aqui no Brasil todo, que é pensar que o trabalho com a língua precisa estar relacionado ao seu propósito comunicativo. E, para estar relacionado a esse propósito, a gente tem que unir esse trabalho de escrita com linguagem escrita. A gente separa, né? Primeiro a criança se alfabetiza e depois ela lê e escreve. Não. Ela lê e escreve em situações reais, o mais possível, né? As situações mais reais possíveis, de que ele tem ali um propósito leitor e um propósito escritor, de modo que ele confira sentido para aquilo que ele está lendo e escrevendo, né? A gente não lê e não escreve fora da escola sem um propósito definido, sem uma finalidade. Isso é o que a gente tem que fazer lá com as crianças, né? Isso é o que a gente tem que pensar, como organizar esse trabalho. A gente pode considerar que
como eu disse antes, né, um interesse das crianças. Então, eu quero saber mais sobre, principalmente, acho que os projetos, as sequências de trabalho que buscam saber mais sobre um tema de interesse das crianças, costuma dar um resultado muito positivo, né? As crianças têm muito interesse para saber sobre o universo, sobre como funcionam as coisas, os objetos, as máquinas, né? Quem inventou a lâmpada? Eu lembro de um caso de um aluno que falava: nossa, como que surgiu a lâmpada? Né? E que dessa pergunta, originou um estudo sobre as descobertas do mundo, as grandes descobertas. Então, as crianças perguntam, elas são curiosas, Piaget dizia, né? Vamos ouvi-las, vamos ver o que tem ali, né, de interesse delas para poder pensar. Não podemos... um cuidado que temos que ter é de falar, não estamos propondo o espontaneísmo, né? Vamos esperar a borboleta entrar na sala para a gente estudar a borboleta. Não, né? A gente tem que ter muito claro o que a gente quer ensinar, mas é possível fazer pontes entre o que a gente quer ensinar com o que as crianças querem aprender, né? Então, eu acho que é isso.